Graças à boa fortuna, retornaram aqui para a continuação de nossas histórias. Então vamos lá. Centésima, 67ª noite. O juiz da polícia, continuou o barbeiro, fez as suas diligências e pôs tanta gente em campo que os 10 ladrões foram apanhados no mesmo dia do bairro. Passava eu então pela borda do Tigre e vi 10 homens muito bem vestidos que se embarcavam no batel. Para conhecer que eram ladrões, bastar-me-ia reparar nos guardas que os acompanhavam. Porém, olhei apenas para eles e, persuadido de que eram homens que se iam divertir e passar a festa em banquetes, entrei no batel confusamente com eles, sem dizer palavra, na esperança de que me consentiriam na sua companhia. Descemos o Tigre e fizeram-nos saltar diante do palácio do califa. Mas aí refleti que os havia julgado mal, pois ao sair do batel foram cercados por um novo corpo de guardas do juiz da polícia, que nos algemaram e nos levaram à presença do soberano. Deixei-me prender com os mais, sem dizer coisa alguma. De que me teria servido falar e fazer qualquer resistência? Seria o meio de fazer-me maltratar pelos guardas que não me teriam dado ouvidos, pois são teimosos e não atendem razões. Estava metido com ladrões, bastava isso para se capacitarem do que eu era também. Chegados à presença do califa, ordenou este castigo dos 10 facínoras. Que se corte, disse ele, a cabeça a esses 10 ladrões. Logo o carrasco nos pôs em fileira e por fortuna minha achei-me em último lugar. Cortou a cabeça aos 10 ladrões, principiando pelo primeiro. E quando chegou a mim, parou. O califa, vendo que o carrasco não degolava mais, despeitou-se. Não te ordenei, disse-lhe, que cortasse a cabeça aos 10 ladrões? Por que não a cortasse senão a 9? Comendador dos crentes, respondeu o carrasco. Guarde-me Deus de não ter executado a ordem de vossa majestade. Eis aí 10 corpos no chão e outras tantas cabeças que cortei. Podeis mandar verificar. Vendo o califa que o carrasco falava a verdade, encarou-me com admiração e, não me achando fisionomia de ladrão, bom velho, disse-me, por que aventura estáis confundido com miseráveis que merecem a morte? Respondi-lhe, comendador dos crentes, vou fazer-vos uma confissão verdadeira. Vi esta manhã entrar no batel esses 10 homens, cujos crimes acabais de fazer punir. Embarquei-me com eles, persuadido que iam divertir-se em conjunto para celebrar este dia, que é o mais solene da nossa religião. Não pôde o califa deixar de rir-se da minha aventura, e ao contrário deste jovem coxo, que me tratou de falador, admirou a minha discrição e a minha constância em guardar silêncio. Comendador dos crentes, disse-lhe, que vossa majestade se não admire se me calei numa ocasião que teria excitado em qualquer outra vontade de falar. Fiz profissão particular de calar-me, e com esta virtude granjeei o título simpático de silencioso. Assim me chamavam para distinguir-me de 6 irmãos que tive. Este é o fruto que tirei da minha filosofia. Finalmente, faz esta virtude toda a minha glória e felicidade. Alegro-me muito, disse-me o califa, sorrindo-se, que vos desse um título que fazeis tão belo uso. Contudo, informai-me que espécie de homens eram vossos irmãos. Pareciam-se convosco? De nenhum modo, repliquei-lhe. Eram todos mais faladores uns dos que os outros. E quanto à figura, havia ainda uma grande diferença entre eles e eu. O primeiro era corcunda, desdentado. O segundo, torto. O terceiro, cego. O quinto tinha as orelhas cortadas. E o sexto, os beiços rachados. Aconteceram-lhes aventuras que vos fariam julgar dos seus caracteres, se tivesse a honra de as contar a vossa majestade. Como me pareceu que o califa gostava de ouvi-las, prosseguiu sem esperar a sua ordem. História do primeiro irmão do barbeiro. Senhor, disse-lhe,
Meu irmão mais velho, que se chamava Bacpone, o corcunda, era alfaiate de profissão. Uma vez completado o tempo de aprendiz, alugou uma loja defronte do moinho e, como não tinha ainda fregueses, custava-lhe a viver do seu trabalho. O moleiro, pelo contrário, tinha um que passar e possuía uma belíssima mulher. Um dia, trabalhando meu irmão na sua loja, levantou a cabeça e, vendo a uma janela do moinho a moleira que olhava para a rua, achou-a tão bela que se namorou dela. A moleira, porém, não lhe deu atenção alguma. Fechou a janela e não apareceu mais em todo o dia. Todavia, o pobre alfaiate não cessava de erguer a cabeça e de levantar os olhos para o moinho, trabalhando sempre. Picou os dedos mais de uma vez e não foi muito regular a obra desse dia. Pela tarde, quando devia fechar a loja, custou-lhe a resolver-se, porque esperava sempre que a moleira se deixaria ver ainda. Mas por fim foi obrigada a fechá-la e recolher-se à sua casinha, onde passou uma má noite. É verdade que se levantou mais cedo e que, impaciente por tornar a ver a sua namorada, foi depressa abrir a loja. Não foi mais feliz que o dia precedente. Em todo o dia não apareceu a moleira senão um instante, mas esse instante acabou de o apaixonar em extremo. No terceiro dia teve motivo para alegrar-se mais do que nos antecedentes. Lançou a moleira casualmente os olhos para ele e o viu atento a considerá-la, o que lhe fez conhecer o que se passava no seu coração. O dia que aparecia obrigou Sherazade a interromper a sua narração, mas tornou a tomar o fio dela na noite seguinte. Esse barbeiro realmente gosta de histórias. Agora começou a contar histórias de seus irmãos. Veremos aqui, chegará a isso. Agradeço muito a todos vocês. Alabei.